Som. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Todos estão bem? Amém. Glória a Deus. E devemos estar mesmo. Mesmo que não esteja, o Senhor está conosco. Né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó está com cada um de nós. O mês da família. E a última mensagem, né, as duas últimas mensagens, a de ontem e a de hoje, quando o pastor me convidou, e eu olhei para o título, e olhei para a história, e eu estremeci. Palavra dura. Quando eu olhei para a mensagem de ontem, estremeci também. Palavras duras, não é verdade? Se vocês tiveram a oportunidade de ler, palavra dura. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Josué 7, do 22 ao 25. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, e depois os colocaram no chão na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertencia a Acã. E levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor tem os teus propósitos, Senhor. Nós sabemos e nós entendemos, sim, que é uma palavra dura, que nós acabamos de ler, mas o Senhor é um Deus de amor. E por trás dessa palavra dura, Senhor, eu sei que o teu amor está expresso, Senhor. O Senhor tem, Senhor, aqui nessa noite uma palavra maravilhosa para cada um de nós aqui nessa noite, que a tua presença é real nesse lugar. O Senhor está aqui. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E as pessoas que estão também nos assistindo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade. O título, como já foi dito, Debaixo dos Panos. Debaixo dos panos, o que é? As escondidas, secretamente, as ocultas, fazer algo que ninguém veja, sorrateiramente. Já ouviram essa? Jeitinho brasileiro? Será que tem algo de debaixo dos panos no jeitinho brasileiro? O que os irmãos acham? Sim ou não? Sim. Tem muito de oculto, tem muito de debaixo dos panos no jeitinho brasileiro. E nós somos mal vistos lá fora por causa desse jeitinho brasileiro. O mundo lá fora nos vê, nós brasileiros, com desconfiança. Por causa desse jeitinho brasileiro. Por causa, não sei se alguém já ouviu falar da lei de Gerson. De levar vantagem em tudo, a qualquer custo, a qualquer preço. Virou até, talvez os irmãos mais experientes, digamos assim, teve até uma música no passado com esse tema, Debaixo dos Panos, do cantor Ney Matogrosso. Os irmãos verem como que é a coisa. A gente não gosta muito, irmãos,
gostamos de sermões duros. Nós não gostamos. E essa é uma palavra muito dura, assim como a palavra que o pastor trouxe aqui ontem. Uma palavra dura também, quando a gente vê ali a história que foi inventada ali, o Jacó e sua mãe, para enganar Isaac, coisa terrível, né? Coisa terrível que aconteceu. Nós gostamos de ouvir, irmãos, aquilo que nos agrada, aquilo que nos convém, não é verdade? Mas essa daqui não é a única palavra dura na Bíblia. Tem muitas outras palavras duras na Bíblia. O próprio Senhor Jesus, em uma das suas pregações, ele foi muito duro com as pessoas ali que estavam. E as pessoas não quiseram saber, elas foram embora. Elas não queriam ouvir. E quem estava falando com elas era o próprio Deus. Estava falando com elas. E foi saindo um a um. Foram indo embora um a um. Ficaram só os discípulos. O Senhor Jesus falou assim, a palavra, agora são minhas palavras, tá? Eu vou aqui dar uma... A palavra é esta. A mensagem é esta. O mandamento é este. Vocês querem me seguir? Vocês querem estar comigo na glória? Então vocês têm que obedecer. Tem que ser do meu jeito, Deus falando. Tem que ser do jeito de Deus. Não pode ter jeitinho brasileiro na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus. Não pode ter. Fazer do nosso jeito. Não foi bem assim que o Senhor falou, disse a serpente. Né? Não foi bem isso que Deus disse, que vocês vão morrer. Mas aí os discípulos disseram assim, Senhor, para onde iremos nós da tua presença? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Por mais que seja dura, irmãos, esta palavra, mas o Senhor fala conosco com amor. O que Deus está querendo com isso? São coisas que estão acontecendo na nossa vida. Às vezes nós temos algo escondido que ninguém sabe. Às vezes algo em nossa vida, às vezes algo na nossa casa, e às vezes levamos, talvez em algum momento ingenuamente, outras vezes talvez não levamos porque quisemos levar, mas em alguns momentos nós trazemos coisas para a nossa vida, levamos coisas para a nossa casa e somos enganados. Aliás, nos deixamos enganar. Porque aquele que está em espírito não é enganado. Nós somos enganados quando deixamos de estar em espírito. Porque quando estamos em espírito, irmãos, ou seja, o Espírito está conosco. E Ele não nos deixa ser enganados. O Senhor, Ele está conosco, então nós não seremos enganados. Agora, quando deixamos de estar com o Senhor e damos ouvidos a outras coisas, somos enganados. E vem coisas horríveis, consequências terríveis para as nossas vidas, e assim como aconteceu com Acã, para toda a sua família. Quando nós, irmãos, escondemos algo, não estamos escondendo de Deus. Se os irmãos olharem, não foi Acã espontaneamente que foi lá, olha, eu estou me entregando porque eu estou escondendo ouro na minha casa, eu estou escondendo uma capa maravilhosa que eu vi lá, que eu gostei. Não foi, foi o Senhor que mostrou que era Ele. O Senhor mostrou que era Ele. O Senhor mandou reunir todos os clãs ali, mas o Senhor já sabia que era Ele. E Ele foi o apontado e realmente era Ele. Não se esconde nada de Deus. Nós não podemos esconder nada de Deus. Não é possível esconder nada de Deus.
Então nós gostamos muito de ouvir assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Maravilhoso, né? Nós gostamos de ouvir isso. Mas ocultamos o versículo 2, que diz assim: mas e nem o seu ouvido é gravado para não poder ouvir, certo? Isaías 59. Aí o 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Nós gostamos de ouvir a parte boa. Quando nós queremos que Deus fale conosco, se é uma mensagem dura, não é para mim. Não, essa mensagem não é para mim. Eu já olho eu já procuro alguém e falo: essa aí é boa para você, essa aí, né? Nós nunca achamos que a mensagem é para nós, mas a mensagem é para todos nós. E a primeira pessoa que Deus fala é com o pregador, é com o pastor, é com todos nós. E cada um de nós, Deus fala de uma maneira. Numa outra versão, que é a NVT, que eu acabei não lendo, o versículo 3 ainda diz assim: ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão à luz pecado. Então, aqui foi dito de processos judiciais, e nós sabemos muito bem o que acontece nesses processos judiciais. A pessoa quer ganhar a qualquer custo. Então, ela arruma falso testemunho, pessoas que falam coisas que não aconteceram. A pessoa acaba ganhando o processo. E muitas outras coisas na nossa vida que acontecem. As ordens que Josué recebeu do Senhor foi para que tudo que houvesse dentro de Jericó fosse destruído. Somente toda a prata e todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro seriam separados para o Senhor. E deverão ser levados para o seu tesouro. Não levem nada, ou vocês mesmos serão destruídos. Não peguem nada. Foi a ordem que Deus deu para eles. Não peguem nada. Mas Acã pensou que talvez Josué estivesse exagerando. Às vezes nós podemos pensar que o pastor está exagerando na sua mensagem. E Acã roubou e escondeu em sua casa os bens que Deus havia dito que não era para pegar. Pertencia a Deus. Não devemos pegar nada que pertença a Deus sem sua autorização. Aquilo que é consagrado ao Senhor, irmãos, não se vende, não se empresta sem a sua autorização. Quando eu era novo na fé, a gente trabalhava bastante na obra e eu não tinha carro. Não tinha muita experiência ainda com o Senhor e eu pedi um carro para Deus. Deus me deu condições de comprar um carro. Comprei um carro. Consagrei esse carro ao Senhor. Olha o que eu fiz. Sem saber. E num determinado momento eu precisei desfazer daquele carro. Eu estava a ponto de perder a minha casa lá em São José. E tinha uma pessoa interessada em comprar meu carro e o negócio não saía, a pessoa queria comprar e eu não entendia por que o negócio não saía. Deus esclarece tudo, irmãos. Quando alguma coisa não vai bem na tua vida, Deus ele te mostra o que está acontecendo. Assim como Deus mostrou aqui para Josué o que estava acontecendo. Por que eles perderam de um exército pequeno? Eles foram lá espionar e viram que não precisava de todo mundo.
Só 3 mil pessoas, só 3 mil homens conseguiria vencer aquele exército. Era um exército pequeno. E aquele exército pequeno colocou o exército de Israel para correr. E Josué não entendeu o porquê. Ele foi buscar o Senhor. E eu fui buscar o Senhor. Falei, Senhor, eu preciso, Senhor. Estou perdendo a minha casa, Senhor. Preciso vender esse carro. E eu abri a Bíblia. Até hoje eu não encontrei mais esse versículo. Mas o meu olhar foi direto em cima daquele versículo que dizia assim: as coisas consagradas ao Senhor não podem ser vendidas. Eu desmoronei. E quando Deus ele traz uma palavra dura, porque aquela palavra foi dura para mim também. Aquela palavra naquele momento foi muito dura para mim. E eu desmoronei. A minha família ali, eu ia perder a minha casa, e a minha família ia fazer o que com a minha família? Deus ele sempre tem um escape. E surgiu dinheiro de onde eu nunca esperava que surgisse dinheiro. Eu não precisei vender o carro. Eu perdi esse carro num acidente, né? Em 2007. Perdi esse carro num acidente em 2007. Os irmãos devem ter acompanhado na época. PT no carro, uma batida na Ayrton Senna. Só assim, esse carro foi embora. Mas na palavra dura do Senhor, Ele tem algo a nos dizer. Se alguma coisa você não está entendendo, busque o Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que nessa noite, Deus, em cima dessa palavra dura, em cima da palavra dura de ontem, Deus está falando com cada um de nós, de uma maneira diferente. São coisas que têm que ser obedecidas. Se você realmente quer mudar o rumo da tua vida, o rumo da nossa, nós queremos mudar o rumo da nossa vida, nós temos que olhar para a história de Acã com olhos espirituais. Um olhar espiritual. Porque se eu olhar para a história de Acã com um olhar carnal, fico com medo de Deus. Mas quando eu olho para a história de Acã com um olhar espiritual, eu dou glória a Deus. Porque Ele me ama. Porque Ele te ama. E qual pai? A gente vê pouco isso hoje. Qual pai que só passa a mão na cabeça do seu filho? Um pai, uma mãe, ela corrige o seu filho. Não estou falando de bater. Nunca bati nas minhas filhas. Vanessa e Michele, vocês devem conhecer. Nunca levantei a mão para as duas. Nunca, irmãos. A gente nunca bateu nelas. E elas são o que elas são hoje. Mas eram corrigidas. Eram corrigidas. Eu lembro uma vez, talvez eu tenha até exagerado. Talvez eu tenha até exagerado. Mas existem coisas que têm que ser corrigidas. Uma vez, a Vanessa sumiu, não sabia onde ela estava. Ela estava na casa de um irmão, estava na casa de uma irmã. Só que ela não avisou para a gente onde ela estava e nós ficamos preocupados. Ia ter um programa depois. Falei, filha, você não vai. Você vai ficar de castigo. Nunca mais ela fez isso. Às vezes dói aquilo que nós precisamos fazer, mas o que nós precisamos fazer tem que ser feito. O que Deus faz, o que Deus tem que fazer, Ele faz, irmãos, para nos trazer para Ele. Porque Ele não quer nos perder. Porque o inimigo quer nos levar, o inimigo ele quer nos tirar da presença de Deus, e Deus não quer nos perder. E não vai ser passar a mão na nossa cabeça que Deus vai conseguir isso. Muitas vezes Deus tem que ser duro conosco. E muitas vezes, aliás não, muitas vezes não, nós sempre merecemos. Nós sempre merecemos que Deus seja duro conosco. Não podemos ficar com raiva de Deus, sair da presença de Deus. A mensagem foi dura, o pastor foi duro comigo. O pastor está sendo usado por Deus. O pastor é um servo de Deus.
A mensagem que ele traz vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo, porque a mensagem de Deus, ela transforma as nossas vidas. A palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. A palavra do Senhor sempre se cumpre. Ela nunca volta para si vazia. Isaías 55:11. As ordens de Deus não são negociáveis ou flexíveis. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus diz vá, pode ir. Quando Deus fala não vá, não vá porque você vai quebrar a cara. Mas quando Deus te liberar, você pode ir tranquilamente, não importa onde seja, você pode ir. E Deus, ele será contigo. Mas quando Deus falar com você assim, olha, para. É momento de parar. Fique parado. Quando Deus falar assim, olha, essa guerra é minha. Não tente fazer a minha parte. Pare. Ore. Louve. É o que nós devemos fazer. Muitos outros exemplos de mentiras e desonestidades estão por toda a Bíblia. E ainda nos atinge até os dias de hoje. Tem um exemplo que foi trazido ontem de José. Ontem não foi José. Tem um exemplo de José que foi vendido como escravo dos seus irmãos. E os irmãos foram contar ao pai que o seu irmão estava morto. Que terrível. O sofrimento que o pai teve. Né? Tem um exemplo do próprio inimigo, que usa de meias verdades e muitas mentiras para desviar o povo de Deus do caminho da salvação. Fez isso no Éden, fez isso na tentação no deserto, fez isso no céu. Ele fez isso no céu. Ele quis ser igual a Deus. Ele cobiçou ser igual a Deus. A cobiça, ela começou lá em cima. Não podemos cobiçar. Acã cobiçou as coisas de Deus. Se apossou das coisas de Deus sem ordem de Deus. Por isso ele sofreu as consequências. Por isso Satanás sofreu as consequências. E nós sofremos as consequências quando nós fazemos essas coisas. Tem o exemplo de Ananias e Safira, que mentiram, achando que não seriam descobertos. Todos aqui conhecem? Amém? Eles mentiram ao Espírito Santo. Eles mentiram ao Espírito Santo. E aqui eu abro um parêntese. Porque eles não precisavam. Eles poderiam vender a casa deles e ficar com dinheiro para eles. Mas eles deram o dinheiro como se fosse todo o dinheiro da casa. E não era, era mentira. E o parênteses que eu abro, com relação aos dízimos do nosso Deus, nós devemos devolver ao Senhor. Se nós ganhamos R$1.000, se eu ganho R$1.000, meu dízimo é R$100. Eu não posso dar R$50, como se fosse 100. Se eu ganho 1.000, eu tenho que dar 100. Nós precisamos ser honestos com Deus. Se eu ganho 5.000, aqueles R$500 não me pertencem, pertencem ao Senhor. Eu tive uma experiência com isso, irmãos. Logo que eu vim para a igreja, eu não concordava com isso, dar dízimo, esses negócios. E um dia eu cheguei em casa do trabalho, morava lá em São Bernardo do Campo, e o Espírito começou a falar comigo. Irmão, coisa de louco, coisa tremenda, né? É coisa... Quem está vendo, fala, esse cara é louco, está falando sozinho. E o Espírito começou a falar comigo. Tipo assim, pega a sua carteira.
Mas minha carteira não está aqui, está na sala. Vai buscar? E eu fui na sala buscar a carteira. E o Espírito foi falando, conta quanto tem. Eu fui tirando o dinheiro da carteira, contei quanto tem e mandei anotando. Eu fui anotando. Quantas moedas? Peguei as moedas, contei e coloquei lá. Quanto você tem no banco? Eu lembrei quanto eu tinha no banco, coloquei lá. Ele falou assim, tira 10% agora e vai levar na igreja. Isso era uma sexta-feira. Pôr do sol na igreja. Eu desci na igreja e fui lá, pastor, eu disse, irmão, disse para a mãe, eu falei, pastor, o Espírito mandou eu trazer hoje. O Espírito mandou eu trazer hoje. Você acha que ele ia recusar? Ele pegou meu dízimo. Irmãos, eu tinha uma dívida com uma pessoa que eu não conseguia pagar. Eu dei o dízimo, eu não conseguia pagar. E eu estava com o pensamento de visitar essa pessoa e fazer uma negociação com ela, sei lá, fazer um acordo com ela. Eu não sabia o quê, mas eu queria pagar aquela dívida. E na segunda-feira eu fui procurar essa pessoa. Lá em Santo André. Desculpa, em São Caetano. Encontrei essa pessoa, fomos conversar e tal. E ele falou assim, você virou... Aí fomos tomar um café na padaria e tal. Ele falou assim, você virou crente, né? Eu falei, virei, graças a Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu vim aqui hoje para a gente conversar, tal, assim. Ele falou assim, você não me deve mais nada. Deus é fiel, né? O Senhor é fiel. E muitas vezes, irmãos, quando o calo nos aperta em casa, a primeira coisa que nós cortamos é o dízimo. E quando nós damos o dízimo, nós nem precisamos, a Bíblia manda a gente fazer prova, mas nós nem precisamos fazer. Eu não pedi nada para Deus. Eu dei o dízimo, porque o Espírito me tocou. E nós damos o dízimo, embora muitas pessoas não concordem com o dízimo, né? Quem talvez esteja nos assistindo, mas o dízimo é o Espírito que nos manda dar o dízimo, não é o homem. Quando nós damos o dízimo, nós agradamos a Deus. Fecha a parede. Muitos outros exemplos poderiam... Como é que está meu tempo? Né? Irmãos, eu nem estou olhando para lá. Os irmãos, eu tenho quanto tempo aí? 5 minutos? Muitos outros exemplos poderiam ser citados, inclusive dos dias atuais. E em todas as instâncias da sociedade. Se a gente for olhar, se eu começar a citar aqui exemplos de desonestidades e mentiras, a gente vai ficar aqui, né, 2 ou 3 cultos falando sobre isso. Tem muitos exemplos, né, irmã? Muitos exemplos. Mas o propósito não é citar todos aqui hoje, mas com certeza o Espírito Santo está trazendo à memória de cada um de nós outros exemplos. Esses outros exemplos que o Senhor está trazendo na nossa mente, ou está relacionado à nossa vida, ou está relacionado a alguém da nossa casa, ou alguém do nosso convívio. E o que nós aprendemos com Acã? Qual a lição que nós tiramos aqui? Nós precisamos corrigir. Está errado. Se tem algo errado na minha vida, eu preciso corrigir, porque senão eu posso comprometer toda a minha casa, toda a minha família. Se tem algo errado dentro da igreja, nós precisamos corrigir, porque senão toda a igreja será comprometida. Se tem algo errado no teu relacionamento, no teu casamento, precisa corrigir. Porque senão desgraça vem sobre a tua vida. Então nós precisamos corrigir. Uma coisa na tua cabeça, a salvação, ela é individual. Você precisa zelar pela tua salvação. Cada um de nós precisamos zelar pela nossa salvação. Nós não podemos deixar que a outra pessoa nos mate espiritualmente. Muitas vezes morremos espiritualmente, saímos da presença de Deus porque alguma coisa está errada. Mas eu não sei, diácono, o que está errado.
Mas Deus sabe. Deus sabe, Ele vai nos dizer exatamente o que está errado, e o que nós temos que fazer. E vamos fazer exatamente conforme o Senhor orientar. Faça exatamente conforme o Espírito Santo falar com você. E Ele fala com cada um de nós. Só temos que aprender a ouvir e principalmente obedecer. Para finalizar, Hebreus 4:11, segunda parte, 12 e 13 da NVT. Mas se desobedecermos ou ignorarmos, como fez Acã, aí perceberam que foi o que falei, né? No exemplo citado, cairemos, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. E é a Deus que prestamos contas. Temos que obedecer. Temos que obedecer. E só mais antes de eu fazer a oração, vou falar uma coisa para vocês. Essa semana foi terrível. Eu falava com Deus assim: Senhor, é a segunda vez que acontece isso comigo, irmãos. A primeira vez aconteceu com a minha mãe. Minha mãe morava aqui em São José, em frente da minha casa. E minha mãe, quando mudou para cá, assim, ela estava com muitas dores e ela andava encurvada, praticamente assim, 90 graus. Irmãos, e teve um dia que ela ligou lá para casa de madrugada e eu fui para socorrer minha mãe. E eu ia pregar naquele dia na igreja. E eu fiquei lá amanhã, assim, a madrugada inteira com a minha mãe e estava dando a ordem para a igreja. Falei: mãe, eu preciso ir para a igreja. Eu saí falando com Deus assim, falei: Senhor, como que eu vou pregar, Senhor? Na tua casa. Eu deixei minha mãe do jeito que ela está, Senhor. Como, Senhor, que eu vou fazer isso? Mas eu fui, irmãos. Eu fui pregar. E só para encurtar, minha mãe hoje, ela voltou para São Bernardo do Campo, e hoje ela não está mais assim. Hoje ela está assim. Ela ainda sente dores? Sim, porque minha mãe teve um acidente feio no passado. Mas ela está assim. Ela não está mais assim. Ela não sente mais dores. Sabe, irmãos? Nós temos que obedecer ao Senhor. Não é porque muitas vezes nós temos que engolir o nosso choro. Muitas vezes temos que engolir o choro. Muitas vezes fazer a obra do Senhor, nós vamos chorando, nós vamos gemendo, mas nós vamos. Nós não podemos parar. A obra de Deus não para. Se você parar, alguém vai fazer no seu lugar. Mas a obra de Deus, ela não para. A obra de Deus, ela é urgente. Mas Deus, ele é fiel para conosco. E uma outra vez, nós fomos lá para Resende, o pastor Disseu vai lembrar disso. E fomos fazer um culto lá em Resende. E eu chegando lá, eu comecei a passar muito mal. E o pastor Disseu não sabia. Estava passando mal, minha esposa estava junto. E eu estava passando muito mal. O pastor Disseu me chegou falou comigo assim: Eduardo, dá para você dirigir o culto? Eu falei: dá, pastor. Assim, deixa eu só pegar a Bíblia no carro. Eu fui abrir o porta-malas do carro, a Bíblia estava dentro. Eu chorei dentro do porta-malas ali. Falei: Senhor, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer, Senhor? E eu peguei minha Bíblia, irmãos. Eu fui no púlpito, onde eles tinham ali feito o púlpito. E quando eu abri a Bíblia, eu falei assim: esse culto está aberto, em nome de Jesus. Fui curado na hora. A cura do Senhor, ela veio na hora. E quando eu vinha para cá hoje, eu falava assim: Senhor, como que vai ser, Senhor?
Como que vai ser hoje? Porque o meu irmão está entubado lá em São Paulo. Eu vinha falando no carro com o Senhor, eu falei, como que vai ser? O Senhor me tomou quando eu cheguei aqui. O Espírito me tomou quando eu cheguei aqui. Ele nos sustenta. Ele cuida dos nossos. Eu sei que o Senhor está cuidando do meu irmão lá em São Paulo. Eu creio que o milagre vai acontecer na vida do meu irmão. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós temos que obedecer, né? Não podemos recuar, não podemos desanimar, não podemos desistir. Amém, irmãos? Essa palavra que eu quis trazer nessa noite, nós vamos orar nesse momento, vamos falar com o nosso Deus, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és tremendo, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. E nós estamos aqui nesta noite, nós viemos aqui nessa noite, Senhor, cada um de nós, aqui esperando receber uma palavra dura, e realmente recebemos uma palavra dura, mas reconhecemos o Teu amor, Pai, no propósito dessa palavra dura. Eu creio que o Senhor falou com cada um de nós aqui nessa noite. Eu creio, Senhor, que vidas serão transformadas a partir de hoje, Senhor. À medida que as pessoas te obedecerem, à medida que as pessoas colocarem em prática, Senhor, aquilo que o Senhor colocar no coração de cada uma delas. Eu tenho certeza, Senhor, que nesta noite aqui, vidas serão abençoadas. Casamentos serão abençoados, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é o Deus da igreja. Tu és o Senhor da igreja, Senhor. E esta igreja, Senhor, pertence a Ti, Senhor. Pertence ao Teu Espírito, Senhor. E nós obedecemos ao Teu Espírito, Senhor. E nessa noite aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti que abençoa, Pai amado, o Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Traz, Senhor, esperança, Senhor. Traz da Tua presença, Senhor. Renova vidas aqui nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão nos ouvindo também, Senhor, que o Senhor visite nesse momento, Pai amado, cada um que nos ouve nesse momento, e que a Tua bênção, Senhor, seja com cada lar, com cada família, em nome de Jesus.